Houve uma série que mudou tudo. Não era apenas uma série sobre um carro, não era apenas um herói. A Super Máquina foi um verdadeiro mito. Foram 4 temporadas, 90 episódios. E Kit, aquele Pontiac Firebird preto que falava, tornou-se uma estrela tão grande quanto o próprio homem ao volante. Era o ano de 1982. A NB se apostou alto nesse projeto e venceu. Mas o que aconteceu com as pessoas que deram vida a esse universo na tela? Onde elas estão agora, em 2026? Algumas histórias são de sucesso, outras de tragédia, e quase todas são inesperadas. Você sabia que um dos atores mais importantes da série nunca chegou a se casar? Apesar da fama de conquistador irresistível, sabia que uma das atrizes, depois de se afastar da televisão no começo dos anos 1990, dedicou a vida à preservação de reservas naturais na Califórnia? E sabia que outro integrante do elenco acabou se tornando uma das grandes figuras das novelas diurnas, em uma produção muito distante das perseguições noturnas e da alta tecnologia? Hoje vamos falar de todos eles. Aperte o cinto, a viagem vai ser longa. No posto número 1 temos Richard Bays Hart, no papel de Wilton Knight. Ele apareceu na série por apenas alguns minutos, literalmente em poucas cenas do episódio piloto. Mas, sem ele, a Super Máquina simplesmente não existiria. Richard Bays Hart interpretou Wilton Knight, o bilionário à beira da morte que dá uma nova vida ao detetive Michael Long, transformando-o em Michael Knight e colocando Kit em suas mãos. Suas últimas palavras: "Um único homem pode mudar o mundo, Michael", se tornaram o lema de toda a série. Bays Hart tinha 67 anos quando participou do episódio piloto de A Super Máquina, em 1982. Para ele, era apenas mais um entre muitos papéis de uma carreira que já atravessava 4 décadas. Mas só quem conhecia seu nome muito antes de Kit entendia de verdade a dimensão de sua trajetória, porque Richard Bays Hart não foi apenas um ator de televisão, foi uma verdadeira lenda da Hollywood clássica. Em 1954, trabalhou com Federico Fellini em La Strada, um filme que entrou para sempre na história do cinema mundial. Em 1956, apareceu em Moby Dick, dirigido por John Huston. Eram papéis do tipo com que a maioria dos atores apenas sonha. Em 1960, seu nome foi eternizado na calçada da fama de Hollywood. Ele era daqueles intérpretes que levavam dignidade e profundidade para a tela, numa época em que Hollywood ainda sabia fazer cinema de verdade. Na televisão, conquistou uma nova geração de admiradores, graças ao papel do almirante Harriman Nelson na série de ficção científica Viagem ao Fundo do Mar. 1964 a 1968, em que passou 4 temporadas como comandante de um submarino atômico. Já era uma outra era, mas Bays Hart também se encaixou perfeitamente nela. Em A Super Máquina, na prática, ele não voltou a aparecer depois do piloto. Seu personagem morria logo no início da história. Ainda assim, sua voz estava presente em todos os episódios, porque era ele quem recitava o monólogo de abertura que apresentava cada capítulo. A Super Máquina, um cruzado solitário em um mundo perigoso. Aquela voz grave e solene se tornou uma das marcas sonoras mais inesquecíveis de toda a série. Na vida pessoal, Bays Hart enfrentou golpes muito duros. Sua primeira esposa morreu em 1950, por complicações decorrentes de uma cirurgia cerebral. Seu segundo casamento, com a atriz italiana Valentina Cortese, terminou em divórcio em 1960. Sua terceira esposa, Diana Lottery, esteve ao seu lado até o fim. Juntos, fundaram a organização Actors and Others for Animals, depois de presenciarem alguém jogar um cachorro de um carro em movimento numa rodovia. Aquilo os marcou profundamente. A organização continua ativa até hoje. Richard Bays Hart morreu em 17 de setembro de 1984, apenas 2 anos após a estreia de A Super Máquina. Tinha 70 anos. A causa da morte foi uma série de derrames cerebrais. Ele continuou trabalhando até o fim. Pouco antes de morrer, recitou um poema na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 em Los Angeles.
Sua voz nunca o abandonou. Wilton Knight viveu apenas durante o episódio piloto, mas Richard Basehart deixou uma marca na história do cinema que jamais desaparecerá. No posto número 2, temos Edward Mulhall no papel de Devon Miles. Se Kit era o coração de A Super Máquina, Devon Miles era a sua consciência, sempre impecavelmente vestido, sempre sereno, com aquele sotaque britânico que soava como se tivesse saído direto da capa de uma revista de elegância clássica. Devon comandava as operações da Fundação para a Lei e a Ordem, a FLAG, e foi o mentor de Michael Knight ao longo das 4 temporadas. Era a Devon que Michael prestava contas. Era Devon quem tomava as decisões, e era Devon quem dava a tudo o que acontecia uma verdadeira sensação de seriedade. Edward Mulhall tinha 59 anos quando começaram as gravações de A Super Máquina, em 1982. Para ele, aquele já era o seu segundo grande papel em uma série cult da televisão americana. O primeiro havia sido o capitão Daniel Craig em O Fantasma e a Senhora Muir, 1968 a 1970, onde interpretou o fantasma de um excêntrico capitão do mar. Por esse trabalho, recebeu uma indicação ao Emmy. Mulhall tinha um talento raro, sabia dar vida a homens de modos impecáveis, mas com uma calorosa humanidade escondida sob a superfície. Mas pouca gente sabia que, por trás daquela imagem aristocrática, havia um garoto de Cork, na Irlanda. Mulhall nasceu em 1923, em uma família operária. Estudou em uma escola dos Irmãos Cristãos, começou a carreira nos teatros de Dublin e depois deu um salto enorme até a Broadway. Em 1957, substituiu nada menos que Rex Harrison no papel do Professor Higgins, no lendário musical My Fair Lady, e chegou a interpretar esse personagem mais de 1000 vezes. O próprio Rex Harrison, ao vê-lo em cena, disse que ficou encantado. E isso não era pouca coisa. Em A Super Máquina, Mulhall apareceu em todos os 90 episódios. Foi a única presença constante, além do próprio David Hasselhoff, sentida durante toda a série. Depois do fim de A Super Máquina, fez seu último papel, em 1996, novamente ao lado de Hasselhoff, desta vez na série Baywatch Nights. Os dois continuaram muito amigos até o fim. Mulhall nunca chegou a se casar. Segundo pessoas próximas, era um grande admirador das mulheres, mas preferia a liberdade. Suas cinzas repousam na cripta da família, no cemitério de St. Joseph, em Cork. Foi lá que tudo começou. Em 24 de maio de 1997, Edward Mulhall morreu de câncer de pulmão. Tinha 74 anos, fumou a vida inteira, e a doença avançou com uma rapidez devastadora. Apenas 5 meses. A série Team Knight Rider, spin-off do programa original, dedicou a ele um episódio intitulado KRO, porque Devon Miles era inseparável daquele universo, e Edward Mulhall, de uma Hollywood que já não existe. No posto número 3, temos Patricia McPherson, no papel de Bonnie Barstow. Bonnie Barstow foi uma personagem incomum para a televisão do início dos anos 1980. Uma mulher engenheira, uma mulher que desmontava e montava Kit de novo, que conhecia o carro melhor do que ninguém. Inteligente, competente, independente, numa época em que muitas mulheres na televisão ainda eram mostradas mais como enfeite do que como profissionais. Patricia McPherson deu vida a essa personagem desde o primeiro episódio. McPherson nasceu em 27 de novembro de 1954, em Oak Harbor, no estado de Washington. Era filha de um oficial da Marinha, e tudo indica que vinha daí aquela firmeza que se percebia na sua maneira de atuar. Antes de entrar para o mundo da interpretação, estudou jornalismo na Universidade Estadual da Califórnia, em San Diego, mas Hollywood acabou falando mais alto. Em 1982, quando a Super Máquina começou, Patricia tinha cerca de 28 anos. Apareceu na primeira temporada e rapidamente se tornou uma parte essencial da equipe. Depois, aconteceu algo inesperado. Ao fim dessa primeira temporada, foi dispensada. Os motivos nunca foram revelados oficialmente. Seu lugar foi ocupado por Rebecca Holden, que interpretou April Curtis na segunda temporada. Mas David Hasselhoff e Edward Mulhall
Insistiram para que ela voltasse, e na terceira temporada, Bonnie retornou ao seu lugar. Ela permaneceu na série até o fim, em 1986. Depois de A Super Máquina, McPherson apareceu em vários papéis episódicos em séries como MacGyver, Assassinato por Escrito e Star Trek: A Nova Geração. Mas aquele grande papel principal nunca voltou a surgir. No começo dos anos 1990, tomou a decisão de deixar a atuação em silêncio, sem comunicados, sem despedidas públicas, e se entregou por completo a uma outra vida. Patrícia se tornou uma ativa defensora do meio ambiente. Participou da luta pela preservação das zonas úmidas de Ballona, no sul da Califórnia, um ecossistema costeiro único que estava ameaçado pela urbanização. Foi uma batalha real, contra incorporadoras, contra interesses políticos, em defesa de um pedaço de natureza viva no meio da paisagem urbana. E ela continua comprometida com essa causa até hoje. Em 2009, McPherson abriu uma única exceção. Apareceu em um pequeno papel na série de ficção científica Warehouse 13, do canal Sci-Fi. Foi como um aceno vindo do passado, breve, mas emocionante. Em 2026, Patricia McPherson tem cerca de 71 anos. É casada com James Garrett e vive na Califórnia. Às vezes participa de encontros de fãs de A Super Máquina, como um lembrete de que, por trás do brilho e da estética da série, existiam pessoas com convicções reais. Bonnie Barstow mostrou a muitas garotas dos anos 1980 que uma mulher inteligente, de macacão de trabalho, também podia ser uma heroína, e Patricia McPherson confirmou isso com a própria vida. No posto número 4 temos Rebecca Holden, no papel de April Curtis. Ela apareceu na série durante apenas uma temporada. Só uma e nada mais. Mas isso bastou para que o público se lembrasse dela. Rebecca Holden interpretou April Curtis, uma especialista em informática brilhante, espirituosa e carismática, que chegou para substituir Bonnie Barstow na segunda temporada de A Super Máquina, entre 1983 e 1984. Rebecca nasceu em 12 de junho de 1958, em Dallas, Texas. Antes de entrar em A Super Máquina, já havia chamado atenção como rosto da famosa campanha publicitária da Breck, tornando-se uma das inesquecíveis garotas Breck, que apareciam em anúncios e vitrines por todos os Estados Unidos. Foi justamente um desses comerciais, exibido durante o Super Bowl, que o produtor Aaron Spelling viu, gostou do que viu, entrou em contato com o agente dela e a levou para Hollywood. Foi assim que sua carreira na televisão começou. Holden tinha 25 anos quando entrou para A Super Máquina. Segundo ela mesma contou, parte do processo de seleção consistiu em testar cenas ao lado de David Hasselhoff, porque os produtores queriam ver se havia química entre os dois atores. E havia. Por isso, o papel ficou com ela. Anos depois, Rebecca lembraria o ambiente das gravações com muito carinho. Dizia que eles riam tanto que às vezes continuar filmando ficava quase impossível, mas Rebecca Holden entrou na série como uma substituição temporária. Mais tarde, Patricia McPherson voltou ao papel de Bonnie Barstow e, depois da segunda temporada, Holden deixou o programa. A própria Rebecca já disse em entrevistas que, olhando para trás, provavelmente teria tomado decisões diferentes, porque adorava fazer a série e teria ficado até o final. Depois de A Super Máquina, continuou sua carreira como atriz, com participações em séries como Love Boat, Magnum, P.I., Cheers e General Hospital, onde interpretou a vilã Helena. Mas o grande amor da sua vida artística sempre foi a música. Com formação clássica em piano e canto, foi direcionando cada vez mais sua trajetória para os palcos, gospel, country, pop e big band. Apresentou-se em diferentes países, participou de inúmeros eventos beneficentes e chegou a cantar em homenagens a veteranos da Segunda Guerra Mundial, com um presidente dos Estados Unidos presente como convidado de honra. Nos últimos anos, Rebecca continuou muito ligada ao universo de A Super Máquina. Em 2024 e 2025,
Participou de convenções e encontros com fãs, incluindo eventos na Pensilvânia e em Massachusetts, além de entrevistas e podcasts em que voltou a falar sobre a série e sobre a própria carreira. Em 2026, Rebecca Holden tem 67 anos. Continua ativa, continua cantando, continua participando de eventos e, pelo menos publicamente, manteve a vida pessoal com bastante discrição. Seu mundo ainda está muito ligado ao palco, ao microfone e ao contato com o público. April Curtis ficou só uma temporada na série, mas Rebecca Holden continua brilhando, e isso ninguém pode tirar dela. No posto número 5 temos Peter Parros no papel de RC3, Reginald Cornelius III. Ele apareceu na série apenas durante a 4ª e última temporada, mas isso foi suficiente para conquistar o seu espaço. RC3, Reginald Cornelius III, era um vigilante das ruas que acabava se tornando parceiro de Michael Knight e motorista da unidade móvel da Flag. Peter Parros trouxe para a supermáquina uma energia nova, uma presença mais pé no chão e um senso de humor que, às vezes, caíam muito bem em uma série tão marcada pela ação noturna, pelos gadgets futuristas e pela solenidade tecnológica. RC3 não era simplesmente um novato. Ele representava uma forma de dar ao programa um rosto diferente, mais jovem, mais espontâneo e mais ligado às ruas. Parros nasceu em 11 de novembro de 1960, no Brooklyn, Nova York, e cresceu entre Los Angeles e Salt Lake City. Seu caminho até essa atuação não foi nada convencional. Antes de atuar, trabalhou em uma empresa especializada em miniaturas e maquetes para efeitos especiais, e foi ali que se apaixonou pelo mundo do cinema. Ele não entrou na indústria pelo caminho clássico do teatro ou da formação acadêmica mais prestigiada, mas sim pela fascinação pura com o processo de criar imagens, mundos e espetáculo. Em uma entrevista, explicou com total franqueza que o que o atraiu não foi o lado shakespeariano da interpretação, mas a ideia de se tornar o Arnold Schwarzenegger negro. Essa sinceridade diz muito sobre ele. Havia ambição, sim, mas também uma clareza absoluta sobre o que queria: abrir caminho, tornar-se visível e construir uma carreira sólida em uma indústria onde nada era garantido. Em 1985, quando entrou em A Supermáquina, Peter Parros tinha 24 anos. Participou de toda a 4ª temporada e conseguiu fazer com que RC3 deixasse sua marca. Apesar de ter chegado tão tarde à série, não era fácil entrar em uma produção que já tinha seu próprio universo, suas rotinas e um público fiel. Mas Parros conseguiu. Seu personagem trouxe outra textura para a equipe, alguém mais impulsivo, mais urbano, mais direto, sem perder totalmente aquele espírito idealista que definia a série. Embora RC3 não estivesse ali desde o começo, muitos fãs ainda se lembram dele, justamente porque trouxe algo diferente num momento em que a série mais precisava disso. Depois, sua carreira tomou um rumo inesperado em direção aos dramas diurnos. Ele acabou se tornando um dos rostos mais reconhecíveis desse gênero, principalmente graças ao papel do Dr. Ben Harris em As the World Turns, personagem que interpretou durante quase uma década. Antes disso, também passou por títulos como The Young and the Restless, Santa Barbara e One Life to Live. Ou seja, soube se reinventar dentro de um formato completamente diferente, muito mais centrado na emoção do cotidiano, nos conflitos familiares e nas relações de longo prazo do que em perseguições ou ação. E não apenas sobreviveu a essa mudança, prosperou nela. Mais tarde, veio outra fase importante. A série The Haves and the Have-Nots, de Tyler Perry, exibida pela OWN, em que deu vida ao juiz David Harrington. Era um personagem complexo, elegante e cheio de camadas, muito diferente tanto de RC3 quanto do Dr. Harris. Isso acabou confirmando de vez que Peter Parros não era apenas um rosto televisivo conhecido, mas um ator com verdadeira trajetória, capaz de passar da aventura típica dos anos 1980 para a telenovela e depois para o drama contemporâneo com total naturalidade. Fora das telas, ele também desenvolveu projetos próprios. Está ligado a Ten Talents Productions,
uma produtora focada em conteúdos familiares e de inspiração cristã. Entre esses trabalhos está Kids of the King Adventures, uma série ligada ao universo da animação e dos quadrinhos para o público infantil e familiar. Além disso, diferentes biografias o descrevem como ator, roteirista e produtor. Ou seja, ele não se limitou a esperar por papéis. Também buscou criar os próprios espaços, contar histórias a partir de seus valores e participar de projetos com uma intenção mais pessoal. Em 2026, Peter Parros tem 65 anos e continua sendo uma figura ativa no meio artístico. C3 ficou para trás há muito tempo, mas aquela fase foi apenas o começo. O que parecia ser um papel secundário dentro de uma série lendária acabou se tornando uma das primeiras paradas de uma carreira longa, diversa e surpreendentemente resistente. Do Brooklyn a Hollywood, e de Hollywood a uma trajetória marcada pela constância, pela adaptação e pelo ofício. Essa, sim, foi uma evolução digna de ser lembrada. No posto número 6 temos William Daniels, a voz de Kit. Ele nunca apareceu em cena. Quase ninguém associava seu rosto à série, mas a sua voz, fria, levemente arrogante, irônica e, ao mesmo tempo, estranhamente protetora, era reconhecida por qualquer pessoa que tivesse assistido a Super Máquina. William Daniels foi a voz de Kit e, provavelmente, essa seja uma das histórias mais singulares de toda a série. Daniels nasceu em 31 de março de 1927, no Brooklyn, Nova York. Começou a trabalhar muito cedo, passou pelo teatro, pelo rádio, pela Broadway, pelo cinema e pela televisão, construindo uma carreira longa e sólida, passo a passo. Em 1967, interpretou o pai do personagem de Dustin Hoffman em A Primeira Noite de um Homem, um dos filmes mais emblemáticos de toda uma geração. E em 1776, deu vida a John Adams, um papel que, com o tempo, se tornou um dos mais importantes de sua trajetória. Quando, em 1982, lhe ofereceram a voz de Kit, William Daniels tinha 55 anos. Ao mesmo tempo, também brilhava na série médica St. Elsewhere, em que interpretava o Dr. Mark Craig, um cirurgião brilhante, mordaz e difícil de suportar. Por esse papel, ganhou 2 prêmios Emmy, em 1985 e 1986. E, em 1986, aconteceu algo ainda mais especial. Sua esposa, Bonnie Bartlett, também ganhou um Emmy por interpretar sua mulher na tela, na mesma série. Seu trabalho em A Super Máquina era quase fantasmagórico, no melhor sentido da palavra. Ele gravava suas falas separadamente, depois das filmagens, e durante os 4 anos da série praticamente não trabalhou cara a cara com o restante do elenco. Ainda assim, sua voz se tornou inseparável da alma do programa. Kit não teria sido Kit sem aquele tom tão preciso, inteligente, seco, elegante e profundamente humano. Depois viria outro papel que o transformaria em um ícone para uma nova geração. O professor George Finney em O Mundo é dos Jovens, Boy Meets World, uma figura querida por milhões de espectadores. Mais tarde, ele chegou até a presidir o sindicato SAG. Sua carreira não foi apenas longa, foi extraordinariamente influente. Mas talvez a parte mais impressionante de sua biografia seja o casamento. William Daniels se casou com Bonnie Bartlett em 30 de junho de 1951. Em março de 2026, ele completou 99 anos e o casal seguia junto, se aproximando dos 75 anos de casamento. Em entrevistas recentes, os dois falaram com total franqueza sobre as crises do passado, incluindo infidelidades e uma fase de relacionamento aberto, temas que Bonnie também abordou em suas memórias publicadas em 2023. Daniels resumiu isso de forma simples. Eles nunca conseguiram imaginar de verdade uma vida ao lado de outra pessoa. Então, tiveram de aprender a resolver os próprios problemas. E sim, em 2026, William Daniels tem 99 anos. Não é exagero, 99. Em outubro de 2025, ele apareceu em Dancing with the Stars, ao lado de Danielle Fishel,
a inesquecível Topanga de O Mundo é dos Jovens, durante uma emocionante gala de homenagem. Sua presença comoveu tanto o público quanto os antigos fãs da série. A voz de Kit continua aqui, viva, e isso por si só já parece ficção científica. No posto número 7 temos Catherine Hickland no papel de Stevie Mason. Ela apareceu na série apenas 3 vezes, 3 episódios, e, mesmo assim, sua personagem ficou marcada na memória de muitos fãs. Stephanie Stevie Mason, a noiva de Michael Knight, a mulher que esteve muito perto de fazer parte da vida dele, mas não conseguiu. E isso deu a toda a história aquele toque de amargura romântica que costuma prender tanto o público. Catherine Hickland nasceu em 11 de fevereiro de 1956 em Fort Lauderdale, Flórida. Seu caminho até a atuação não foi direto. Depois do ensino médio, entrou na Universidade da Flórida, mas não concluiu os estudos e começou a trabalhar como comissária de bordo da National Airlines. Foi justamente um anúncio publicitário da companhia aérea que mudou seu destino. Ele chamou atenção em Hollywood e, a partir de 1978, Hickland começou a aparecer em séries de televisão. Quando estreou em A Super Máquina, em 1983, ela tinha 27 anos. E, fora das telas, outra história também estava acontecendo. Naquela época, estava noiva de David Hasselhoff. O papel da noiva de Michael Knight parecia quase um reflexo da própria vida. Em 1984, os dois se casaram. E, em 1989, se divorciaram. O casamento durou 5 anos. Depois de A Super Máquina, a carreira de Catherine Hickland encontrou estabilidade e sucesso no universo das novelas diurnas. Um de seus papéis mais lembrados foi o de Lindsay Rappaport em One Life to Live, personagem que interpretou por muitos anos e que acabou se tornando uma das fases mais importantes de sua trajetória. Ela também chegou a Broadway, onde interpretou Fantine em Os Miseráveis, mostrando que seu talento ia muito além da televisão. Sua vida pessoal depois de Hasselhoff também não foi simples. Em 1992, casou-se com o ator Michael E. Knight, uma coincidência curiosa, considerando o nome do personagem de A Super Máquina. E esse casamento terminou em 2006. Mais tarde, em 2012, casou-se com o produtor Todd Fisher, irmão de Carrie Fisher. Segundo sua biografia oficial, eles vivem em Las Vegas. Outras matérias mais recentes também mencionam uma propriedade na Califórnia, mas talvez a virada mais inesperada de sua vida tenha vindo já na maturidade. Catherine Hickland não se limitou a se reinventar. Construiu uma segunda carreira inteira. Estudou hipnose, se certificou em hipnoterapia e, em 2008, lançou seu próprio espetáculo, combinando hipnose de palco, entretenimento e trabalho com o subconsciente. Seu site oficial afirma que hoje ela é uma das hipnotistas mais conhecidas do país e realiza mais de 150 shows por ano. A isso, ainda se soma seu lado empresarial. Em 2001, fundou a Cat Cosmetics, sua própria linha de cosméticos, e também escreveu livros, entre eles The 30-Day Heartbreak Cure, voltado para a recuperação emocional após o fim de um relacionamento. Em 2026, Catherine Hickland tem 70 anos, continua ativa nas redes sociais, segue participando de encontros com fãs e mantém uma ligação muito visível com o universo de A Super Máquina. Em seu próprio site, ela oferece inclusive o Knight Rider Experience, onde anuncia que possui um kit assinado por todo o elenco e disponível para eventos. Hipnotista, empresária, atriz e a mulher que um dia esteve muito perto de se tornar parte definitiva da vida de Michael Knight. Algumas pessoas sabem se reinventar por completo. Catherine Hickland é uma delas. No posto número 8, temos David Hasselhoff, no papel de Michael Knight, e agora chegamos até ele, ao rosto sem o qual nada disso teria sido possível. David Hasselhoff foi Michael Knight, o cruzado solitário, o homem que não precisava de um parceiro humano porque tinha Kitty. E juntos, eles não apenas marcaram uma era na televisão, como transformaram a Super Máquina em um dos grandes ícones dos anos 1980.
A série estreou na NBC em 26 de setembro de 1982 e Hasselhoff chegou ao papel depois que Brandon Tartikoff, então presidente da emissora, apostou pessoalmente nele. Hasselhoff nasceu em 17 de julho de 1952, em Baltimore, Maryland. Antes de se tornar uma estrela do horário nobre, já havia passado vários anos na televisão americana graças ao papel do Dr. Snapper Foster na novela The Young and the Restless, onde trabalhou entre 1975 e 1982. Quando a Supermáquina estreou, ele tinha 30 anos. Depois de A Supermáquina veio Baywatch, e sua popularidade explodiu ainda mais em nível internacional. O Guinness World Records o reconhece oficialmente como o homem mais assistido da televisão, uma distinção ligada principalmente ao alcance global de suas séries, especialmente na era de ouro de Baywatch. Mas a televisão não foi sua única vida. Ele também teve uma carreira musical enorme, sobretudo na Europa. Sua canção Looking for Freedom se tornou um fenômeno na Alemanha e acabou fazendo parte de sua imagem pública de uma forma quase inseparável. Com o tempo, The Hoff deixou de ser apenas um ator, passou a ser uma figura pop reconhecida em boa parte do mundo. Sua vida pessoal, no entanto, foi bem mais complicada do que a de seus personagens. Foi casado primeiro com Catherine Hickland e depois com Pamela Bach, com quem teve 2 filhas. Em março de 2025, Pamela Bach morreu aos 62 anos e a notícia abalou profundamente a família. Hasselhoff publicou então uma mensagem pedindo privacidade e expressando a dor de todos os seus entes queridos. Nos últimos anos, ele também enfrentou problemas de saúde bastante visíveis. Em maio de 2025, foi fotografado em uma cadeira de rodas no aeroporto e explicou que passaria por uma cirurgia no joelho. Já em abril de 2026, voltou a ser visto em público durante um passeio com a esposa Hayley Roberts, em Calabasas, caminhando com a ajuda de bastões de caminhada enquanto seguia em recuperação. Algumas informações recentes também apontam que ele passou por cirurgias no joelho e no quadril. Na vida amorosa, Hasselhoff se casou pela 3ª vez em 2018 com Hayley Roberts, que havia conhecido anos antes. Ela permaneceu ao seu lado durante essa fase mais delicada e, pelo menos publicamente, se tornou uma presença estável em sua vida. Em 2026, David Hasselhoff tem 73 anos. Seu patrimônio costuma ser estimado em torno de 10 milhões de dólares em avaliações públicas, embora esses números devam ser vistos apenas como aproximados. O mais importante é outra coisa. O nome Hoff continua vivo, continua sendo um ícone reconhecível, continua despertando nostalgia e continua ocupando um lugar muito especial na memória coletiva de várias gerações. Michael Knight salvava outras pessoas na tela. David Hasselhoff, durante muitos anos, precisou salvar a si mesmo na vida real. E vendo que ele ainda está aqui, ainda sorri e ainda segue em frente, também dá para dizer que isso é uma vitória. Há 44 anos, um Pontiac Firebird preto surgiu na tela e nunca mais foi embora. A Supermáquina não é apenas uma série, é uma cápsula do tempo, uma época em que ainda se acreditava que uma única pessoa podia de fato mudar o mundo. Ou pelo menos pegar o vilão antes do intervalo comercial. Alguns dos que fizeram parte dessa história partiram cedo demais. Outros encontraram seu caminho em uma vida completamente diferente. E outros ainda continuam travando as próprias batalhas. Mas todos, sem exceção, fazem parte de uma história que ainda hoje continua viva na nossa memória. Se essa história mexeu com você, conta pra mim nos comentários. Quem foi para você o personagem mais importante de A Supermáquina? Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Ainda há muitas histórias para contar sobre as pessoas que um dia marcaram a nossa tela. Até a próxima!